Olá, bem-vindos e bem-vindas a este sexto podcast da Derfy. Como muitos de vós saberão, a Derfy é uma startup focada na transformação organizacional e cultural e desenvolvimento importantíssimo do capital de liderança das empresas, neste contexto de disrupção que estamos a assistir dos modelos de trabalho. Este podcast é, acima de tudo, um espaço de exploração e partilha, em que convidamos quem acrescenta valor nestas dimensões. O tema que trazemos hoje é High Performance Means High Culture. Até que ponto é que alta performance e alta competição é afetada pelo contexto cultural no qual está inserida? Neste mundo em mudança acelerada, não veremos aqui profecias, mas tentaremos debater tendências do futuro cada vez mais presente. Para nos guiar por esta viagem, que é de facto uma viagem de transformação, temos o prazer de ter connosco o Rui Watson. Rui, bem-vindo. Bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde. É um gosto ter-te connosco, o Rui que se junta-se a nós a partir da Arábia Saudita. Fazendo aqui uma breve apresentação, o Rui, que já tem aqui uma carreira vasta, diga-se que, direto ou indiretamente, sempre esteve ligado à gestão e ao desempenho das pessoas. Como atleta, como treinador, como diretor desportivo, docente universitário também, gestor de projetos, tanto no âmbito profissional, até no âmbito, no fundo, da inovação social e do apoio social. Enfim, experiências em mais de 10 países, na área de facilitação de grupos, de equipas. Enfim, basicamente uma carreira muito dedicada a compreender, de facto, as dinâmicas da performance individual e coletiva. No fundo, pessoas, equipas, processos. Foi diretor desportivo de modalidades do Sport Lisboa Benfica durante 6 anos. Esteve também ligado à equipa técnica do Vitória Futebol Clube, na Primeira Liga de Futebol. É docente universitário desde 2004 e tem no seu percurso áreas de liderança, de gestão de desporto, de gestão de pessoas. Hoje em dia está na Arábia Saudita, como dizia há pouco, como diretor desportivo do Etihad Club Company. Rui, uma vida profissional cheia de experiências, umas em Portugal, outras fora de Portugal, mas de facto o teu foco é muito esta componente do desporto e, acima de tudo, aquilo que nós chamamos alta competição. Muitas vezes, no fundo, impressiona as pessoas das empresas no sentido de perceber o que é que podemos aprender com estes ambientes de alta pressão, alto desempenho e, obviamente, resultados elevados. De facto, a minha pergunta era um pouco essa. Pela tua experiência e conhecendo também o mundo empresarial e, obviamente, o mundo do desporto, o que é que podemos aprender com as lideranças e as culturas que, no fundo, vais conhecendo neste meio da alta competição? Olá, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Carlos. Uma destas experiências foi também contigo, foi aí que nós nos conhecemos e começámos também a dedicar à sociedade no sentido de tentarmos melhorar algumas boas práticas, algumas artes da gestão de pessoas nas empresas. Bem, muito obrigado pela introdução. De facto, depois fica a perceber que andei ocupado durante uns aninhos. Eu não sou daqueles que considera que tudo o que se faz no desporto é transferível para as empresas. Claro que não. Até porque acredito muito que o contexto e o ambiente onde se trabalha tem um impacto brutal naquilo que é o nosso dia-a-dia. Não de forma de desculpabilizar que não consegui fazer ou não consegui chegar aos meus objetivos por causa do contexto, mas acredito e sinto no dia-a-dia que o contexto e o constrangimento externo têm um impacto naquilo que é o nosso rendimento. Posto isto, eu creio, e é uma consciência que fui chegando com o decorrer dos anos, que aquilo que a alta competição, a liderança na alta competição desportiva pode claramente transferir para aquilo que são as empresas, são 2, 3 aspectos que eu considero que são fundamentais, especialmente para quem é diretor, quem é gestor, quem é líder de equipas nas denominadas empresas, organizações normais. Uma é o tempo que o líder passa com o seu liderado, com a sua equipa. No desporto há uma relação muito direta entre o tempo que o treinador, neste caso o líder, está com os seus atletas, com as suas equipas, e mesmo um diretor desportivo que tem que estar o mais próximo possível daquilo que são os seus atletas e o core da empresa, porque esse tempo, se for de qualidade, significa que o recurso humano se sente valorizado. Depois, se for um tempo de qualidade, significa que o Carlos da vida está junto à sua equipa nas empresas e consegue aportar um feedback muito mais corretivo, muito mais valioso e muito mais factual, porque ele vê. E nós melhoramos, muitos porque queremos, muitos porque precisamos, mas também necessitamos de receber uma diretriz do que é que está a ser feito mal e o que é que tem que ser feito para melhorarmos. E aquilo que depois olhamos para as empresas é que muitos dos líderes, muitas vezes, há dias que não chegam sequer a estar com as suas pessoas diretamente.
Eu claramente percebo que o contexto é diferente e daí achar que nem tudo pode ser transferível, mas penso que uma das maiores causas, muitas vezes, de 1 mais 1 não ser igual a 2 ou a 3 nas organizações, deve-se muito ao líder também não conseguir, não é porque não quer, é muitas vezes não consegue aportar valor naquilo que é o seu feedback, porque ele não vê, porque ele recebe muitas vezes só o resultado e não recebe o processo. Pronto. Há outra área que eu creio que pode ser claramente passada da parte esportiva para as empresas, que é a construção daquilo que é o propósito e a tribo. Ou seja, no desporto, porque também aquilo que o objetivo final é muito mais fácil de identificar, rapidamente as pessoas percebem que precisamos de todos, não é? Olhando para isto como fosse um puzzle, percebendo que cada peça tem uma dimensão e um peso diferente, rapidamente percebemos que precisamos de todos. E muitas vezes nas empresas, apesar disso estar escrito nas paredes, etc., isso não é posto em prática. E por isso as empresas, claramente, de perceber como é que podem encontrar um propósito que cative durante mais do que um dia, mais do que uma palestra, muito mais do que uma festa, que consiga aglutinar as pessoas e depois parece que está tudo bem, mas amanhã já não está. Diria que estas eram as 2, 3 coisas que eu considero que mais rapidamente as empresas poderiam ir buscar ao desporto de alto rendimento. E pela tua experiência, obviamente que eu também sou um curioso e entusiasta do mundo do desporto, do futebol em particular, e fazendo aqui um bocadinho de drill down nesta questão, por exemplo, das culturas que no fundo incentivam alta performance e no fundo conseguem resultados, no fundo vimos isso no desporto, no fundo, mais uma vez clubes de futebol se calhar conseguem ser sucessivamente mais competitivos e com melhores resultados do que outros que obviamente vão struggling, vão no fundo lutando, mas enfim, dificilmente conseguem lá chegar. De facto, quais são os ingredientes dessas culturas, à falta de melhor expressão, vamos chamar-lhes culturas vencedoras, sustentáveis no tempo, em que se vê no fundo seguramente durante anos e anos, de facto, as equipas a continuarem a vencer, às vezes mudando até treinadores, mudando de jogadores, mas a cultura continua lá, esse cimento continua lá e continua a ser vencedoras. Quais são, de facto, os ingredientes dessas culturas que tu vês como mais favoráveis a essa sustentabilidade dessa cultura vencedora? Bem, sobre o tema da cultura organizacional, tu percebes mais até pela tua interação com o mercado de trabalho do que eu, e não fazendo promoção ao último livro que fiz, tu ajudaste-me também a chegar a algumas pessoas que eu gostaria de entrevistar, e o tema basicamente andava muito à volta do que é o dominador comum de algumas organizações, não desportivas no geral, que conseguem se manter no topo. E de facto, a cultura organizacional, a definição de um bom propósito aparecem constantemente naquilo que é a narrativa das pessoas com quem se fala. Aquilo que o desporto de alguma forma faz, e porque percebe que é muito importante, é a construção de um propósito e de uma cultura organizacional vencedora ou exigente. E o que é isto? E muitas das pessoas, quando eu falo com elas, o que me dizem é que os líderes muitas vezes exigem altos resultados, um demanda, uma exigência constante, mas depois vamos a ver e a organização nem todos os dias consegue proporcionar aos seus colaboradores aquilo que eles próprios estão a exigir. Ou seja, não há 3 coisas, ou há 2, 3 coisas que um líder, e vamos olhar para o líder como fosse uma organização no seu todo, não pode fazer. Uma é mentir, outra é não dar o exemplo e outra é ser incoerente. E todos os dias, nós nas organizações normais, vimos exemplos de não coerência. Por exemplo, no processo de avaliação, no processo de definição de objetivos, muitas vezes não dão exemplo. Não dão, porque o colaborador, quando está satisfeito, se calhar dá menos impacto à incoerência, mas quando o colaborador está muito insatisfeito, um exemplo de incoerência é o suficiente para ele continuar uma espiral negativa. Na área desportiva, porque as pessoas também passam muito tempo juntas e porque efetivamente o resultado tem um impacto e é só estando cá dentro é que se percebe porque é que nós passamos de bestas a bestiais e de bestiais a bestas em 5 segundos. A incoerência, a mentira, o não exemplo serve para fazer explodir tudo. E por isso há muito cuidado com estas questões. E depois a cultura organizacional é uma coisa que tem que se provocar. Nós, na área desportiva, lembramos-nos sempre, se calhar, dos All Blacks da Nova Zelândia, de alguns clubes que, independentemente disso que tu dizes, mudam um treinador, mudam não sei o quê, mas parece que há lá sempre um ADN vencedor. Mas isso são pequenas práticas que no dia-a-dia têm que ser alimentadas, têm que ser reforçadas, têm que ser lembradas, etc. E muitas vezes nas organizações há algum descuido
porque efetivamente também não sou ingênuo, porque também já fiz consultoria nas empresas e eu próprio, quando trabalhei no Benfica, por exemplo, também passava mais de meio-dia à volta dos mails, do computador, dos relatórios que tem que se fazer, e isso tira-nos muitas vezes o foco daquilo que é estar com as nossas pessoas. Tem que haver aqui um equilíbrio, mas esta cultura organizacional de vencedora é uma coisa que se fala muito, mas depois, clicássemos no pause e tu, como consultor, pessoa experiente, fosse a todos os teus clientes e percebesse, ok, onde é que há aqui um gap entre aquilo que é exigido e aquilo que está a ser proporcionado? E vamos sempre encontrar. Numa organização, os resultados estejam a aparecer, se calhar é diminuído. Quando os resultados não aparecem, é um bocadinho como se costuma dizer, não é? Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém... E isto é potenciado. E na área desportiva tem outra característica que pode ser positiva ou negativa, que é a informalidade. Enquanto numa organização, se calhar, nós não estamos tão à vontade para explodir, há uma certa politização na forma como vamos explodir, neste fenómeno da alta competição, onde, de facto, anda tudo sempre muito estressado, o feedback é dado na hora. Pronto, isto pode ter consequências positivas e pode ter consequências negativas, não é? Os momentos clarificam as questões perante as pessoas, não é verdade? No fundo, Eu acredito que sim. Fica claro perante cada um, perante uma equipe, o seu líder, os seus liderados, enfim, basicamente todas as pessoas à volta, no fundo, o que é que estamos a fazer bem, o que é que não estamos a fazer bem, o que é que tem de mudar para, de facto, atingirmos os objetivos. Eu diria que as organizações também estão, felizmente, a ficar, e permite-me que este breve comentário, também, no fundo, um pouco mais informais. Eventualmente, a gente não pode ter que se continua seguramente, em contextos de grandes multinacionais, em contextos de grandes empresas, às vezes também em contextos de pequenas e médias empresas, naturalmente, mas eu diria que estamos, se calhar, um pouco mais informais e, se calhar, menos distanciados hierarquicamente, e às vezes as coisas, felizmente, acho que hoje em dia já podem acontecer em tempo real. Pelo menos é a minha percepção aqui de algumas mudanças culturais, até estimulado pelas novas gerações. Também é bom, porque até porque as gerações cada vez mais exigem esse feedback em tempo real, querem, no fundo, fazer acontecer. Se algo estiver errado, querem fazer rapidamente aqui um turnaround da situação e retomar aqui um bom caminho. Portanto, percebo perfeitamente aquilo que transmites. O que é que, na tua perspectiva, curiosidade, fazendo quase aqui a pergunta inversa, ou encarando isto de uma forma inversa, o que é que, no fundo, talvez os grandes clubes ou o mundo do desporto podiam aprender com as práticas empresariais, na tua perspectiva? Ainda ontem estava a escrever um artigo que escrevo de 15 em 15 dias e estava exatamente a ensinar isso. Ou seja, o mundo do desporto está longe de ser perfeito e tem regras específicas, como se fôssemos falar, se calhar, da indústria mineira, automóvel, hoteleira, também tem as suas especificidades, funcionando bem num sítio não são transferíveis para outro. Eu creio que aquilo que o desporto está a aprender muito rapidamente, até pela introdução de empresas ao comprar clubes e a terem vontades, é que os clubes também estão a aprender a colocar as coisas no papel. E eu falava há uns tempos com uma pessoa que saiu até do Benfica, foi para o Liverpool, e ele dizia uma frase muito gira: se não tiver no papel, não existe. Ou seja, basicamente, ter a certeza que esta tal cultura não é perdida quando uma pessoa sai ou quando, por questões no final da vida, morre ou muda de clube. Ou seja, os clubes têm que cimentar aquilo que são procedimentos. E isso, escrever alguma coisa na pedra, digamos assim, ficar gravado, para que no fundo tenha memória futura, para quem vem poder assimilar essas formas de estar. Exatamente. Haver regras que não dependem do Rui ou de um Carlos, mas dependem exatamente daquilo que é o propósito de uma organização, o tal mantra, como muitas organizações muitas vezes costumam dizer, que é o código de honra, etc. Pronto. Eu creio que foi isso. Os clubes claramente estão, porque os jogadores, os atletas e os treinadores também são diferentes de há 5, 10 anos, são contagiados, na minha opinião, negativamente muito por aquilo que é as redes sociais, etc. E por isso também estão a ir buscar políticas de comunicação, políticas de saber estar, a dividir exatamente o que é uma coisa e o que é outra coisa. E depois creio que os clubes desportivos estão muito longe já de ser só apenas clubes desportivos, até por todo o impacto social que conseguem ter em ti. Tu vais a um estádio ver um jogo e não interessa se o que está ao teu lado é mais pobre ou mais rica, durante 90, 40, 50 minutos sofremos ou vivemos de igual forma, e eu creio que os clubes também estão a acolher cada vez mais profissionais que vêm da área da gestão, da cultura organizacional. Há sempre um caso que eu creio que demonstra muito bem o que é que ambas as indústrias podem aprender uma com a outra, que é um livro chamado Legacy, que foi quando a seleção de Nova Zelândia de rugby começou a ter uma série de rotas que não estava habituados e fez um time-out
e um time-out, uma pausa, e contratou uma série de pessoas da área da cultura organizacional, um sociólogo, um gestor de marca, exatamente para perceber porque é que a seleção estava a ter cada vez menos espírito de missão, menos espírito de equipa, etc. E a pessoa do marketing explicou por onde é que se deveria ir, a pessoa da gestão de marca, daquilo que é a tribo, direcionou para o outro lado, a tua área, cultura organizacional, indicou o que é que se estava a perder em termos de saber estar, isso tudo, e por isso este é um bom exemplo para qualquer uma das pessoas, até porque é um livro em que as pessoas da área do desporto vão buscar um bocadinho da área da gestão e as pessoas da área da gestão ficam a perceber um bocadinho aquilo que se passa nos ditos balneários. Isso é sempre um bom exemplo de como é que as duas áreas podem acontecer. A seleção da Alemanha, quando perdeu 7-1, não, quando perdeu 3-0 com Portugal, 3 golos do Sérgio Conceição, também fez um time-out no sentido de perceber o que é que estava a decorrer mal. Por isso, algumas organizações já têm a capacidade de parar e ir buscar a outras indústrias boas práticas. Muito bem. Rui, para terminar aqui e pegando a tua experiência mais recente aqui desta tua experiência intercultural, estás obviamente no Médio Oriente, estás na Arábia Saudita, enfim, tens no fundo agora uma experiência mais prolongada, apesar daquelas já tiveste no passado também no fundo terem sido relevantes, mas mais prolongada aqui de diferenças seguramente interculturais. Como é que estas questões culturais afetam, de facto, também a liderança e o estímulo à performance? Estamos ainda com diferenças culturais visíveis, dependendo de povos, culturas, geografias, ou estamos num mundo globalizado em que já tudo é igual em todo o lado? Como é que é a tua perspectiva? Tendo em conta a tua experiência recente. A minha perspectiva é que tem um impacto grande naquilo que é o dia-a-dia, naquilo que é a cultura, naquilo que são a definição de regras, hábitos. O impacto que pode ter individual ou coletivamente deve-se também àquilo que é a tua formação, aquilo que é o teu mindset, aquilo que é o teu perfil. Ou seja, claramente, o Rui e o Carlos, se vierem para cá, para a Arábia, para outro país, em que nunca tenham estado, em que não falem a língua, em que, por exemplo, há agora um mês de Ramadão, etc., todos estes acontecimentos terão um impacto diferente de pessoa para pessoa, tendo em conta aquilo que são as nossas experiências passadas e as convivências, etc. Pronto. Individualmente tem, não sei se é 1%, se é 99%, tem um impacto. Inicialmente eu acredito que nunca vão ser um impacto logo positivo. Mesmo que vamos para um contexto onde a produtividade seja muito melhor, existe sempre um espaço de adaptação que pode depender de pessoa para pessoa. Na Arábia Saudita ou aqui no Golfo, que eu acredito que nos próximos anos será claramente um centro de produtividade, etc., a língua tem impacto, porque o falar árabe não é uma coisa fácil, não é uma daquelas coisas que se aprende logo no instante. Os hábitos culturais de trabalho, de horários até também não são iguais, e eu acredito que isto tem um impacto muito grande se o conjunto de pessoas, podemos chamar de equipa, de grupo, estiver a trabalhar, não tiver bem definido quais são os boundaries, as fronteiras entre aquilo que é possível e aquilo que não, porque senão começa a resvalar, e há sempre também essa desculpa de que culturalmente é mais difícil e eles não respondem ou respondem, etc. Mas não deixa de ser uma experiência que depois tem um lado positivo, que é a tolerância, a flexibilidade cognitiva, a capacidade de adaptação, a empatia, tu trabalhas muito isso. Até a questão dos ritmos, não é? Porque tu estás habituado a trabalhar um ritmo e depois há outra pessoa que trabalha menos. Mas eu até dou o exemplo, quando tu vais correr com um amigo, às vezes é importante encontrares uma pessoa que corra mais ou menos ao teu ritmo, porque senão parece que estás sempre a parar ou então tens de estar sempre a sprintar porque ela corre. Há aqui um misto de que depois nos fortalece, mas as organizações precisam, isto não fazendo publicidade ao trabalho que tu fazes, temos áreas de gosto em comum, e eu creio que claramente o next step é o assumir a 100% que há aqui um trabalho de cultura organizacional que tem que ser feito, quer para as pessoas que já são de cá, quer para as pessoas que chegam, porque se não houver um trabalho de tentar aproximar, 1 mais 1 vão ser 0 ou 1, porque não, e isso não vale a pena sequer as organizações contratarem pessoas. Eu creio que essa é a nova descoberta que estes países estão a ter, que é, ok, não basta trazer bons profissionais que percebem muito daquilo que vem para aqui fazer, agora é preciso criar o tal environment para conseguir retirar deles o que efetivamente lhes estamos a pagar para poderem aportar.
E eu creio que essa aproximação tem que ser feita e eu creio que algumas organizações aqui já estão a fazer isso. Muito bem. Rui, fico muito grato por estes insights. Obviamente que este tema daria para estarmos aqui horas e horas, mas o formato de podcast exige de nós, no fundo, aqui alguma capacidade de síntese. E, portanto, agradecer mais uma vez aqui o teu contributo e disponibilidade. Subo 3 ou 4 questões que tomei aqui devido a nota, para já a questão, no fundo, falando de aprendizagens, no fundo, do mundo das empresas, relativamente à alta competição, a questão da proximidade do líder com as suas equipas, o feedback informal e transparente e constante também, naturalmente, esse esforço de melhoria, desassombrado, corajoso, frontal muitas vezes, e obviamente também toda uma componente de conseguir aqui mostrar de facto esse propósito, esse contributo, no fundo vincar bem isso e relembrar, porque no fundo no final do dia isso nos dá energia e que, obviamente, na alta competição mais visível, seguramente com os jogos semanais ou com muita regularidade, e nas empresas também no fundo tem de ser, se calhar, muitas vezes relembrado esse foco no resultado, foco no objetivo, o propósito, o porquê, o impacto que estamos a ter e o porquê, no fundo, do contributo de cada pessoa ou de cada equipa enquanto célula da organização. E, portanto, sublinho mais uma vez essas questões, agradeço-te imenso. A todos os que estão a ver e ouvir, voltaremos em breve com mais um podcast, com mais um destes temas de liderança, cultura, gestão de talento, aquilo que é o ADN da DERFI. Muito obrigado a todos. Um abraço então, um abraço.